Fala, turminha! Tudo jóia, galera? A gente está aqui hoje para falar sobre um teminha que eu soltei hoje no Instagram, né? Para que você corre, né? Eu fiquei pensando hoje, durante o dia, sobre esse tema e a partir de uma cliente que eu atendi no Running Lab, no laboratório, né? Que era uma mulher de 58 anos que tinha como objetivo a corrida de orientação. E foi interessante porque a gente, quando olha para a corrida, quando a gente lida com atletas de corrida, a gente sempre espera que o cara ele queira simplesmente a performance do tempo, da melhora da velocidade, né? De diminuir seus tempos, né? E ela não, né? E ali eu também, né? Como um bom, digamos, apaixonado por pedagogia, eu na hora saquei, eu disse, opa, peraí, por que ela precisa ir mais rápido? Ela não quer ser mais veloz, ela quer simplesmente ter primeiro saúde para fazer a atividade que ela gosta, que é a corrida de orientação, que em muitos momentos, de forma amadora, né, uma corrida de orientação, né, não é profissional, claro, e que para ela aquilo ali é um lazer, né, fazer aquela caminhada, aquele trote, indo atrás do mapa, indo atrás dos lugares, né, que a corrida de orientação requer mapas e tudo, quem não sabe, depois pode pesquisar legal, é um esporte muito bacana, que, como eu disse no post lá, não tem simplesmente a ver só com a velocidade, a capacidade física da velocidade, resistência, né, da corrida. Nos âmbitos profissionais, sim, o Fred aqui está meando, nos âmbitos de corrida de orientação, de rendimento, que existem campeonatos oficiais, disputas mesmo, mais fortes, digamos assim, tudo bem, né? Ali realmente os caras têm que ter uma boa leitura de mapa e tudo, mas também tem que ter velocidade, tem que ter realmente a corrida como um forte para eles. Fred, peraí, Fred, tá pedindo para sair, ele quer sair para passear, acredita? Chega aqui, vem cá, vem. Tá pedindo, tá na porta para sair, eu tô sozinho aqui. Quem não conhece é o gato Fred aqui, que me faz companhia aqui. Quando a turma não está aqui, fica só eu e ele. Enfim, daí eu fiquei muito não questionando, mas eu fiquei me perguntando, poxa, para que a gente que lida com corrida realmente o que a gente está buscando? Aquela mulher, ela tinha uma perfeita noção do que queria, né? Ela queria saber primeiro o estado que ela estava, né? O estado de saúde, o estado de condicionamento, né? Para daí, dentro do estado de condicionamento, ela descobrir o que ela poderia melhorar, né, em relações de saúde, não em relações de performance, né? E dali a gente descobriu um monte de coisa, viu que ela poderia agregar outros treinamentos, né, não somente da corrida, para uma longevidade e para uma melhora até na corrida dela, e assim ela poder fazer a corrida dela, da orientação de forma mais digamos, vigorosa, né? Então eu me questionei muito por conta disso, né? Por ver que era uma pessoa que já sabia bem o que queria e que não era velocidade. Então eu me fiz essa pergunta, né? Para que eu corro? E aí eu remeto aos muitos alunos, graças a Deus, que a gente tem atendido, né? Para que você de fato corre? Por quê? Gente, eu tenho treino bastante pessoas e vejo outros que amigos treinam, né? Outros colegas também que participam de corridas, e o cara às vezes se inscreve numa corrida de um tipo, de uma distância, no outro mês é numa outra distância triplicada, no outro mês é uma distância menor de novo, ou então são só distâncias aleatórias, e o cara não tem ainda aquela percepção de que, para que eu estou correndo? Eu não estou dizendo aqui, não estou comandando ninguém, você tem que correr só isso, não. Mas eu acho que quando a gente se coloca, né, para uma situação, que no caso é a corrida, a gente quer melhorar naquilo, né? E para a gente melhorar naquilo, a gente tem que muitas vezes saber um pouco mais, se conhecer um pouco mais para saber onde a gente quer chegar, né? Eu sou um cara que gosto muito de corridas mais longas, já gostei até mais, né? E gosto também das dimensões, não só das corridas longas, das corridas outdoor, das corridas em trilha, das corridas em praias, das corridas em ambientes mais outdoors.
né? Essa é uma das grandes paixões que eu tenho dentro da corrida. Então, muito mais é o ambiente para mim que conta, né, do que simplesmente a distância. Então, eu busco correr provas em lugares que eu gostaria de conhecer, né, e principalmente lugares de natureza, né, seja montanha, seja praia, né, seja neve, como a gente já correu. Né, e eu fico vislumbrado quando eu estou ali. Né? E às vezes, quanto mais bonito o lugar, eu gosto de botar uma distância maior porque eu vou passar mais tempo naquele lugar. Eu tenho essa teoria também, isso é bem pessoal. Mas, já que eu vou para aquela corrida, naquele lugar que é fantástico, eu não sei se eu vou voltar lá outra vez. Então vou logo para a distância maior, nem que eu não tenha uma melhor performance, mas para conhecer. Né? Mas eu, particularmente como atleta, me encaixo melhor em corridas de distâncias médias. Eu percebo que eu corro, né, melhor, com velocidade melhor. Tá aqui o Fred aí. Eu vejo que eu corro em distâncias médias melhores, né, do que em provas de ultramaratona, por exemplo. Né? Meu corpo consegue ficar num 100% por mais tempo. Né? Nas outras corridas é um sofrimento grande. É o Fred passando aí, vai-se embora, como todo gato é, folgado. E aí, gente, vendo esse meu exemplo, eu vejo que muitos atletas não têm muita noção, né, de para onde eles querem realmente ir na corrida. Eles saem atirando para todo lado, em todas as distâncias, né, e às vezes entra num elo de meio que o emocional fica um pouco bagunçado também, porque o cara acha que não está atingindo objetivos como ele almeja. Mas, gente, dentro de uma atividade física, de uma atividade esportiva, para a gente atingir melhores objetivos possíveis, existe um princípio da fisiologia chamado especificidade. Então, se eu quero ficar melhor naquele tipo de atividade, que eu faça, né, ela mais vezes. Né? Basicamente, a gente pode dizer assim, então se eu corro um tipo de distância e treino baseado mais naquelas distâncias e foco toda a minha energia, minha concentração para aquele estilo de corrida, naquela distância ou naquele tipo de terreno, se eu repito ele, as competições que eu vou são mais ou menos parecidas umas com as outras, ou seja, cada vez que eu for fazendo-as, eu vou melhorando, vou ganhando mais experiência, não só condicionamento, eu vou aprendendo a lidar mais com o meu corpo naquele tipo de distância, naquela prova que dura de tanto em tanto tempo, né? E vou sabendo melhorar o que melhorar nas próximas. Mas se eu ficar em distâncias todo o tempo aleatórias e diferentes, vai ser difícil de eu criar um parâmetro de como é o meu melhor. Né? Eu dei o meu máximo numa prova de 12 km de trilha e daqui a 2 semanas estou inscrito para de 100. Né? Assim, você não tem... E toda hora você faz isso. Se eu falo de corredores que estão iniciando de alguns anos para cá nesse estilo de corrida. Né? Corredores que já têm muitos anos de estrada, muitas vezes já se conhecem bastante. Outros não. Conheço gente que tem bastante tempo de estrada na corrida e ainda quebra a cabeça, não sabe bem como encaixar ritmo nem nada, porque entra muito naquela teoria, né? Não por culpa do cara, né? Mas naquela teoria que eu sempre falo para vocês, né? De que treinar corrida é bem diferente de sair correndo. Então um cara que passou a vida saindo correndo, indo para a corrida simplesmente pelo prazer, pela emoção, indo correndo do jeito que ele achava que tinha que ir, acelerando no início e começando a morrer no final, que geralmente é o kit básico de todo corredor, né? A gente sai eufórico, vai gastando energia e chega na corrida no final dela quase que morrendo, né? Isso aí é o normal, mas quando a gente começa a adquirir maturidade, a gente aprende também a administrar ritmos. Eu acabei de receber de um amigo aqui, aluno, o grande Lucas, né, o recorde pan-americano, se não me engano, feminino, de 5 km. Né, e a mulher passou, era na pista, né, de pista. E a campeã, a recordista, ela passou várias das voltas, mais de 60%, 70% das voltas, atrás. Ela ficou atrás das 8 lá que estavam disputando, ela ficou em sexto, quinto, sexto. E aí depois ela foi dimensionando para cima o ritmo dela, as outras, na verdade, foram mais caindo, e ela passou, ela não só ganhou, como bateu o recorde, acho que pan-americano, né? No feminino, universitário, eu não lembro bem, mas o que eu lembro é isso, que ela foi uma que soube administrar o ritmo e passou maior parte da corrida atrás. Né? E por que ela passou atrás? Porque ela sabia que ali ela estava guardando mais energia, ela tinha uma consciência maior de como aplicar o ritmo dela, sabendo que ela poderia aplicar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais para uma segunda fase, uma fase final da corrida. E as outras talvez saíram num ritmo já muito acelerado, achando que iria dar, e na verdade não conseguiram, né,
segurar o ritmo da outra que veio depois passando. Então, basicamente aquilo é um exemplo do que eu quero dizer, né? Que quando a gente conhece e sabe o que a gente quer, a gente repete os nossos treinamentos e volta os nossos treinos e as nossas provas. A gente condiciona mais a nossa mente, corpo, emoções, né, para aquele estilo de corrida, naquele foco, né, com aquelas distâncias parecidas. Faça essa experiência para você ver. Comece a correr corridas mais ou menos nas mesmas distâncias, parecidas. Treine com ela, foque mais ou menos nela. É uma dica que eu dou. Vai lá, passa um ano fazendo isso, para tu ver como tu vai colher melhores resultados. Resultados que eu falo mesmo, de melhora de tempo, né? Por quê? Porque simplesmente você está sendo específico, você está repetindo, né, aquilo ali, várias corridas naquela distância, naquele mesmo estilo, né? No caso eu gosto de trilha e corridas em trilha, então você vai aprendendo a dominar, né, como é colocar seu corpo naquele tempo, né, durante aquele tempo, naquele período da corrida. Por isso que muitos triatletas que correm muito bem triatlos mais curtos, triatlos olímpicos, né, eles não correm provas de Ironman, os triatlos mais longos, né, eles focam naquelas provas. Eles são dois atletas completamente diferentes. Um atleta de elite do triatlo olímpico de um atleta de elite de um Ironman, né? Porque os dois são triatlos, né? Os dois relativamente são provas demoradas, mas inclusive o Ironman 70.3 também, que está no meio dos dois, né? Mas quem corre aquele tipo de prova, corre muitas vezes aquele tipo de prova, para aprender a lidar com aquele tipo de prova, porque uma dura mais ou menos 2 horas de duração, 1 hora, 2 horas, o outro dura 3, 4 horas, o outro, o full dura 7 horas, 8 horas, os recordes hoje estão abaixo de 8 horas, então, assim, são provas com durações de tempo diferentes. Então, se eu fazer várias delas aleatórias, eu não vou me acostumar. Então, a dica que eu dou é essa: passa um ano ou um período da tua vida fazendo provas mais ou menos no mesmo padrão de distância, treinando nisso, treinando para aquele padrão de distância, focando a tua mente, começando a marcar o teu ritmo, como é o teu máximo naquele padrão de distância, nos treinos e nas provas, né? Faz algumas provas teste, não faz umas... outra coisa, ninguém vai fazer toda a prova para valer, né? Você faz algumas provas teste, tirando mais o pé, que isso é outro assunto de planejamento de prova, que a gente pode falar mais na frente, mas faz outra e escolhe uma prova-alvo lá na frente para tu dar o teu 110%, né? E aí tu vai nela focado com tudo, tu já treinou bastante, correu outras provas na distância parecida, então tu sabe mais ou menos a média que tu pode dar. Então é basicamente isso, gente. Para que você corre, né? Começou lá, como eu disse no início, com aquela senhora que eu atendi como cliente lá no Running Lab, no nosso laboratório, e me fez questionar, né? E me fez compartilhar isso com vocês e com muitos atletas nossos, que eu acho que é necessário aprender a correr, como eu conversei com o próprio Lucas sobre esse recorde hoje, né? A gente aprende muito que correr é com as pernas, mas quando a gente amadurece mais, a gente vê que correr também é tão quanto as pernas, também com a mente, né? A gente aprende que precisa ter muito mais planejamento, ações já antecipadas, atenção, né, com muitos outros parâmetros além só dos fisiológicos, né, além só do músculo, né, e de tudo mais, né. A gente precisa saber também dimensionar a corrida nesse padrão, né, com essa visão, né, que é muito além de só músculos, tendões e ossos, né, muito além de pernas, né. A corrida, ela realmente precisa passar por um todo, passar pela cabeça. Por isso que eu sempre repito e peço a vocês, né, corram com consciência. Por isso que o nosso canal é Correr Consciente, né? Então, mais uma dica que a gente vai dando aí para vocês, né, para ajudar vocês a correrem de forma mais consciente. E, por favor, né, eu estou tentando deixar vivo esse canal no YouTube e vamos aí dando essa força, compartilhando com os amigos, né, se inscrevendo, clicando aí em tudo que for preciso, que eu ainda nem sei como é direito. Clica nisso, clica naquilo, se inscreve, o sininho, ativa o sininho, clica em tudo que for legal aí pro canal ficar positivo. Vocês sabem mais que eu, né? Daqui pra frente eu prometo lançar mais vídeos, né? O próximo eu vou falar a vocês sobre uma lesão que eu tô agora, né? Que há muitos anos eu não tenho lesão tão, né, demorada quanto essa. Demorada assim, só alguns dias, mas está me atrapalhando a treinar, né? E a gente vai conversar, vou tentar até bater um papo com especialistas aí da fisioterapia. Então, próximo papo aí é sobre lesões, né? O que a gente faz quando a gente se lesiona no meio de um período de treinamento, né? Próximo assunto, prometo a vocês que logo mais a gente está batendo.
beleza? Vão lá no canal, se inscrevam e tamo junto.